Podcast Viva PsiUESP, sua fonte de acolhimento na universidade. Olá, pessoal, em especial a comunidade acadêmica da UESP. Meu nome é Juma Frota e estou como psicóloga dessa instituição. Como havíamos falado no primeiro episódio do nosso podcast, de 15 em 15 dias estaremos trazendo temas que são relevantes à saúde mental. E essa semana a gente resolveu trazer um tema que foi trabalhado no nosso grupo psicoeducativo, que acontece todas as quartas-feiras, que é sobre autoestima. Nós tivemos um feedback muito positivo e a gente achou de grande valia trazer para cá para o podcast também. Olá a todos, me chamo Vitória, sou estagiária aqui do Serviço de Psicologia da UESP e estou cursando o 11º período de Psicologia também aqui na UESP. Como a Juma já tinha falado, nós vamos falar sobre autoestima, que é um tema que permeia a nossa vida o tempo todo e também é um grande assunto que aparece na clínica, na terapia, como queixa entre as pessoas. Então, para começar, eu acho importante a gente falar que essa imagem que a gente tem de si mesmo, ela não é herdada, geneticamente e não é determinada, ou seja, não é algo estático que nasceu assim e vai ser para sempre assim, mas ela é aprendida. Ou seja, essa autoestima, essa imagem que a gente tem de si mesmo, são conceitos que a gente aprendeu em algum determinado momento da nossa vida. Isso quer dizer que talvez não faça parte da realidade em si. E também significa que a gente pode mudar essa imagem que a gente tem de si mesmo. Já que ela é aprendida, a gente pode aprender novos conceitos. Mas então, o que a gente entende por autoestima? Muitas vezes, a autoestima está relacionada apenas aos aspectos físicos, né? E tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Rizzo. No livro dele, que chama-se Apaixone-se por Si Mesmo, ele divide a autoestima em 4 pilares. E eu achei interessante essa estruturação que ele coloca, e é sobre isso que a gente vai falar, né, hoje nesse podcast. É interessante a gente observar a autoestima, ela está relacionada à visão que a gente tem da gente e como a gente se trata. E que muitas vezes essa visão ela é aprendida lá nas primeiras fases da infância, mas que também não é uma visão mais acurada do que a gente realmente se representa, entende? Então, é interessante a gente ampliar esse foco, até como uma forma de tentar flexibilizar um pouco dessa visão que temos sobre nós mesmos. Então, é importante falar desses pilares para a gente poder compreender a autoestima de uma forma mais fácil, mais eficaz, né? Então, esses pilares são o autoconceito, que é a visão que a gente tem de si mesmo, de uma forma mais ampla, às vezes sobre as nossas capacidades, sobre a nossa personalidade. E a autoimagem é outro pilar, que geralmente é aquele que a gente mais associa à autoestima e que a gente mais fala sobre, né? Que é aquela opinião que você vai ter sobre a sua própria aparência. Mas além dele, tem outros que eu acho que são aqueles que menos se é falado, que é o autorreforço, que é um pilar em que a gente está falando sobre a medida que você vai se premiar, se gratificar. Então, é a forma como você está se reforçando ali. E a autoeficácia, que se trata de quanto confiança que você vai ter em si mesmo, do quanto que você acredita que é capaz de realizar uma determinada atividade, etc. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses pilares e inicialmente falando do autoconceito, que é basicamente a ideia de como eu sou. É muito importante a nossa atenção nesse aspecto, porque por muitas vezes a gente termina tendo uma autocrítica extremamente potencializada. O que é isso, autocrítica potencializada? A gente sabe que todos nós temos defeitos e qualidades. E uma pessoa que tem uma autocrítica potencializada, o foco dela, especificamente, vai ser nos defeitos. Ela passa a se ver como uma pessoa de defeitos, deixando de levar em consideração as coisas positivas também, né? As coisas que ela consegue desempenhar, as coisas que ela consegue fazer. Um outro aspecto que também pode atrapalhar bastante a ideia do autoconceito
são as comparações injustas. Muitas vezes, né, e é o que eu gostaria inclusive aqui de abrir um parêntese, porque comparações, elas são boas, né? Existem comparações boas e comparações ruins. Aliás, a comparação boa é quando você entende, por exemplo, que tem uma pessoa que você gosta do estilo dela de levar e tudo, que você admira, mas a partir do momento em que você anula o seu processo, porque o jeito de viver, o melhor jeito de viver é o daquela pessoa, você deixa de levar em consideração vários fatores, a sua historicidade, a sua forma de funcionamento, a sua forma de percepção da realidade, várias outras questões. Então, comparações injustas, é como se fosse um prejuízo grandioso dentro desse processo do autoconceito, né? E aí, como é que a gente faz para trabalhar essa questão do autoconceito, né? Como é que a gente faz para tentar flexibilizar ou ter um autoconceito mais racional, um autoconceito mais dentro da nossa realidade? Eu costumo dizer que é interessante sempre, para tudo que a gente vai fazer, trabalhar com metas. Mas essas metas, elas não podem ser qualquer metas. Elas precisam ser metas realistas, de acordo com a nossa realidade, e objetivas, tá? Ampliar o foco também é uma possibilidade. Às vezes, a gente enxerga uma determinada situação apenas por um ângulo. Então, permita-se escrever sobre uma determinada situação, saber como é que funciona, ampliar realmente esse foco. A ideia do curtir sua própria companhia é uma forma também de você reforçar o seu autoconceito e trabalhar principalmente a questão das frustrações. A gente sabe que, apesar de ser desconfortável, mas as frustrações, elas são fundamentais, são estados emocionais, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E que uma forma da gente aprender a lidar com as frustrações, na verdade, não se trata de questionar a existência delas, mas de, aos pouquinhos, você ir desenvolvendo estratégias que podem te ajudar a lidar com essa frustração. Então, o segundo pilar seria o da autoimagem. Só que antes de falar de autoimagem, acho importante ressaltar que a nossa autoestima, quando ela está mais focada para o autoconceito, que foi tudo sobre o que já foi apresentado, que é essa percepção mais ampla que a gente tem de si mesmo, ela tende a ser uma autoestima mais saudável, né? Porque, já introduzindo um pouco da autoimagem, a autoimagem muitas vezes vai estar associada a padrões impossíveis, né? De beleza que são passadas na nossa cultura. Mas, quando a gente tem a nossa autoestima mais baseada no nosso autoconceito, né? Na nossa jornada, na nossa história, nos nossos processos, nas nossas aprendizagens, nos erros, nas falhas, nos acertos, isso tende a fazer com que você tenha uma autoestima mais saudável, mais realista, não baseada naquilo que é um padrão social que pode mudar a qualquer momento, mas baseado na sua história, né? Quando você tem esse orgulho pela sua própria história, pelas suas capacidades, pelo aquilo que você aprendeu, errou, acertou. E ampliando um pouco mais, né, sobre a autoimagem. A autoimagem, ela não depende também exclusivamente da beleza, digamos assim, como a gente conhece como conceito de beleza. Mas trata-se da concepção que você tem da sua própria imagem, né, como um todo, e como vai estar se apresentando também em relação a ela. É importante destacar que a gente não se enxerga em 360 graus, né? Não é uma visão completa, total. Nós vamos nos enxergar por recortes, né? Pelo espelho, por uma fotografia. A autoimagem que a gente vai ter, ela é uma visão, a percepção pessoal de algumas imagens, da impressão pessoal que outras pessoas falam e da sensação que você tem de si mesmo. Ou seja, a gente pode modular nesses recortes também para influenciar nessa autoimagem. Ficou muito comum, né, na internet, nas redes sociais, vídeos mostrando, por exemplo, a realidade do corpo da mulher. Uma pose, um ângulo, uma luz. Depois, outros recortes que mostravam corpos mais reais, né?
aquilo que existe na realidade quando se tira o filtro, quando se modifica o ângulo, quando se modifica a luz, tira a maquiagem. Todas essas questões a gente percebe como dá para alterar também essa percepção da imagem a partir do momento que a gente altera esses recortes, a fotografia, a imagem, ou a percepção que os outros também falam de si mesmo, aquilo que a gente vê nas redes sociais, que a gente consumir perfis de pessoas com quem você se identifica, corpos reais ou com corpos mais parecidos com o seu, uma realidade mais parecida com a sua, tudo isso também influencia na própria autoimagem. Então, assim, os padrões de beleza que a gente enxerga hoje são padrões de beleza que estão muito vinculados com as redes sociais, com aquilo que mostra com a gente. Eu lembro que no grupo psicoeducativo eu até utilizei um exemplo, que é como se as pessoas tivessem moldes, né, e ficasse todo mundo com o mesmo rosto, porque hoje em dia todo mundo colocando lente de contato nos dentes, fazendo harmonização facial, então meio que termina ficando todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo muito parecido. Sendo que esse padrão de beleza, ele é mutável e a gente pode levar em consideração isso, que anos atrás, mulheres que tinham um corpo mais, como que eu posso dizer, um corpo que tinham curvas, era o padrão de beleza daquela época. Por exemplo, na era vitoriana, né? As mulheres que tinham aspecto mais vinculado com a questão mesmo do adoecimento, né? Elas eram o padrão de beleza da época. Então, isso vai se alterando de acordo com a nossa realidade, de acordo com o tempo. Então, se você for realmente tentar se encaixar em um padrão, no padrão do momento, isso pode fazer com que você adoeça. Um questionamento que eu queria trazer para vocês, né? Os padrões de beleza que a gente aprende são realidades absolutas? O que vale como ser humano é somente a sua aparência física? Então, eu acho que a partir do momento em que a gente busca ampliar a consciência nesse sentido, a gente consegue alinhar e nos alinhar com os nossos próprios valores. É interessante isso que a Gilma falou, porque me faz pensar, né, que se a gente está buscando tanto esse padrão e se modificando a partir desse padrão apenas para seguir o padrão, você pode perder a sua própria identidade. O problema não é modificar, buscar mudar alguma coisa que está insatisfeito ou tentar experimentar novos estilos. Não é esse o problema, né? Mas é quando a gente tenta estar ali incansavelmente mudando sempre, apenas para seguir esse padrão, mas não por uma vontade real, né? Não a partir de um autoconhecimento, mas só para buscar esse padrão. E quando a gente está fazendo isso, mesmo que às vezes nem se perceba, né? Porque às vezes pode ser até inconsciente essa mudança, a gente corre o risco de perder a nossa própria identidade. E um dos outros pilares é o autorreforço. E antes de eu começar a falar do autorreforço, eu queria deixar uma indagação aqui com vocês. Vocês costumam se validar? Geralmente, nós estamos mais acostumados a observar para as nossas falhas. E a gente deixa de lado um pouco aquilo que a gente consegue desempenhar, aquilo que a gente consegue fazer. Então, a ideia do autorreforço é de você se validar. Muitas vezes esse autorreforço ele pode soar como se acha demais, aquela velha ideia do se acha demais, quando na verdade não. Qual que é a função desse reforço? Quanto mais eu reforço algo que eu acho legal em mim, algum comportamento que eu achei bacana que eu desempenhei, maior a probabilidade desse comportamento ele ser repetido. Então, o autorreforço ele é fundamental para a gente estabelecer padrões de comportamentos, padrões de pensamentos que são mais funcionais dentro da nossa rotina. Então, a partir de hoje, eu convido vocês a se observar como um todo, não somente como um ser que comete erros. Eu gosto até de usar um exemplo de que o lápis ele tem uma borracha na ponta porque nós, seres humanos, a gente comete erros. E é assim nas nossas vidas também. Se eu sou aquela pessoa que foco apenas no que falta e esqueço de validar o que eu já tenho, eu vou começar a desenhar essa imagem de que eu sou um ser que somente falha.
E como tudo também parte de um autoconhecimento, é importante observar como é que está sendo esse seu diálogo interno, como é que é esse seu diálogo com você mesmo. É esse diálogo mais crítico? É um diálogo mais empático consigo mesmo? Você se elogia? Então, existe um exercício prático, né? De como estimular o autorreforço, esse pilar da autoestima. Que é como a Juma já estava falando. Você se observar esse diálogo, às vezes anotar como é que, em tal situação, como é que foi que eu me tratei? Tal situação, eu poderia ter me elogiado e não me elogiei, ou eu me elogiei. E a partir de que você vai estar observando como você se trata, você começar para a prática. E em determinadas situações, realmente se reforçar, se elogiar, se validar pelo aquilo que você conseguiu, por aquilo que você conquistou, mesmo que coisas pequenas do dia a dia, e se reforçando no dia a dia. E se você nunca fez isso anteriormente, se você tinha esse diálogo mais crítico, comece em voz alta, porque você vai se escutando e vai entendendo aquilo dali. Além de falar, você está se escutando. Isso é importante também. Depois que começar nesse exercício, tanto falando em voz alta, se escutando, você pode começar a falar isso internamente, mais constantemente, ser esse diálogo interno mais silencioso, mas também mais reforçador. E para a gente fechar esses 4 pilares da autoestima, o mais importante que eu costumo falar, né? Eu costumo dizer que se a autoestima ela tá extremamente fragilizada, extremamente rebaixada, a gente precisa iniciar pelo pilar da autoeficácia. Como vocês puderam observar até aqui, a autoestima, na verdade, é como se fosse um trajeto. Não é algo específico, não é algo pré-definido, é um trajeto onde você vai observando pontos da tua vida que precisam ser otimizados. E a autoeficácia é exatamente você começar a buscar os seus talentos. Como foi falado no tópico antes, do autorreforço, todos nós temos defeitos e qualidades. Todos nós temos algumas habilidades que a gente sabe desempenhar melhor do que outras pessoas. E na autoeficácia você começar a descobrir isso dentro de si, observar isso dentro de você e utilizar o autorreforço para dar continuidade àquilo que é um talento para você, né? Por exemplo, se a gente tem uma percepção do tipo, não consigo, aumenta a probabilidade de desistência, diminuindo assim cada vez mais o nosso repertório de enfrentamento. Então, muitas vezes a gente tem essa percepção de, principalmente ao iniciar alguns hábitos, algumas coisas novas, de que a gente não vai conseguir. Quando a gente trabalha a questão mesmo da autoeficácia, a gente sabe exatamente por onde começar, que precisa de um planejamento, que foi um pouquinho do que a gente trabalhou no primeiro episódio desse podcast. E trazendo um pouco para essa realidade da universidade, né? Algumas pessoas saem crua do ensino médio e caem no contexto universitário. Outras já estão fazendo uma segunda formação, terceira formação de ensino superior. Então, a gente precisa levar em consideração essa variável. Para a pessoa que já tem uma habilidade para fazer isso, obviamente ela vai ter uma facilidade. E para a pessoa que aquilo é novo, ela vai ter uma dificuldade maior. Justamente por ser algo novo, por ser algo que ela precisa entender e desenvolver um repertório para poder lidar com aquela situação. Você consegue perceber por que a comparação, nesse caso, é injusta? Porque um já tem uma habilidade, um já sabe como lidar e a outra não. E aí, quando você traz essa ideia, dessa crença, né, do eu não consigo, eu sempre volto para os meus pacientes. O que você tem feito para conseguir? O que você tem usado para tentar conseguir? Porque quanto mais quando a gente já tem essa crença de que eu não consigo e vivencia situações como essa, a partir do momento que a gente não tenta, reforça essa ideia de que eu não consigo. Não pelo fato de eu não ter a capacidade de ir lá e fazer, mas por essa ausência do comportamento que eu não dispendi ali naquele momento. Sim, e nos atendimentos, muitas vezes a gente encontra com isso. Pessoas que trazem esse discurso muito firme do eu não consigo. E quando a gente vai abordando mais
Essas pessoas até mostram momentos em que elas conseguiram aquela determinada questão, mostram evidências de questões que elas já conseguiram parecidas, só que ao mesmo tempo a pessoa não se percebe, né, nessas conquistas. Então ainda mantém essa autoimagem do eu não consigo, ainda mantém essa autoeficácia no sentido de dizer não consigo. Essa crença de não conseguir atrapalha para que ela tente. E alguns processos, né, na universidade são realmente complexos. O TCC é complexo, se acostumar no novo contexto é complexo. Trabalhos acadêmicos são complexos, são difíceis. Uma nova rotina pode ser difícil. Mas quando a gente já tem a crença do eu não consigo, formular essa autoestima, adaptar essa autoestima para ter uma autoeficácia, para ter essa percepção de que consegue, mesmo sendo difícil, apesar da dificuldade, ela vai tentando. Ela pode tentar, pode dizer, não vou conseguir entregar o trabalho perfeito agora, mas vou entregar o trabalho. Eu vou tentar, vou fazer do modo como eu conseguir, fazer com as condições que eu tenho agora. Como essa autoeficácia é importante, né? No sentido de trabalhar isso. Trabalhar a autoeficácia no sentido de se perceber como alguém que pode mudar essa crença. Mudar a crença do eu não consigo para uma crença mais realista. No sentido de se questionar. Eu já consegui algo parecido. Por que eu não vou conseguir esse trabalho se eu conseguir fazer o trabalho anterior? Por que eu não vou conseguir entregar o TCC se eu passei o período inteiro da universidade entregando diversos trabalhos? Então, fazer esses questionamentos para ir alterando essa crença. É isso mesmo, tomando por base, né, essa questão do TCC, que a Vitória muito bem falou aqui. Eu lembro que eu atendi uma paciente aqui na UESP, que no final dos nossos atendimentos, né, ela chegou à seguinte reflexão. É claro, gente, que essa mudança de percepção, ela não foi da noite para o dia. E aí ela pontuou para mim, Juma, eu cheguei à conclusão de que, independente de ter uma banca de professores e daquelas pessoas serem especialistas naquilo, aquele trabalho, especificamente quem fez foi eu. Então, eu seria a melhor pessoa para apresentar aquele trabalho, independente de formação de professores e tudo. Eu achei isso tão incrível, porque ela começou a perceber no processo de psicoterapia que ela tem as vulnerabilidades, que ela poderia falhar em alguns momentos, poderia ficar nervosa e estava tudo bem por ser algo novo, mas ao mesmo tempo que ela começou a observar isso, ela começou a voltar a atenção para a sua autoeficácia. Então, só para a gente fechar esse podcast, né, tem uma frase do Walt Disney que eu acho perfeita, que exemplifica um pouco do que a gente falou aqui, que é assim: você erra todos os chutes que você não dá. Então, é isso, né? Aquela ideia de que a proteção da zona de conforto é bacana, a gente não acontece nada, mas também a gente não cresce lá dentro. Então, gente, reflitam sobre isso, né? Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Aguardem para os próximos episódios do nosso podcast. Abraço a todos. Então, finalizando mais esse episódio do podcast, a gente espera que tenha sido um momento prazeroso para vocês, de reflexão, de aprendizagem, assim como foi pra gente, enquanto a gente está aqui gravando. E esperem, compareçam também para assistir, continuem assistindo e nos ouvindo próximos também episódios. Tchau, gente!